Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta segunda-feira, dia 5 de março. Começando pelo Ibovespa, queda de 1,21%, praticamente devolvendo tudo que subiu na sexta-feira. Veio para baixo da média aqui no G60, não teve força para voltar para cima. Ainda com a possibilidade de testar esse suporte, que é a antiga resistência, 66.383 até a média, primeira faixa de suporte, 66.115. Abaixo disso teríamos aqui outro suporte, 65.067 e depois 63.879. Com essa queda do Ibovespa, a LAD não acompanhou o clímax, na realidade teve uma queda mais acentuada e com isso deu uma aliviada no clímax. Então, mais um dia de queda, entrando nessa região de suporte, testando essa região de suporte, pode revelar algumas oportunidades, pois em termos de curto prazo, o Ibov ainda continuou com a expectativa de atingir a região de 69.000 a 70.000 pontos. Olhando para a LAD não teve uma queda como a do Ibovespa. Foi coerente em relação os dois caíram, mas a queda do Ibov foi um pouco mais acentuada, logicamente sendo puxado aí pela queda da Petrobras e da Vale, realmente é acentuado e tem um peso maior no índice e com isso puxa aí o Ibov mais para baixo. Pegando aqui Petro e Vale, começando pela Petrobras, PETR4 teve uma queda de 2,81%, bateu em cima de um suporte, média móvel de 13 períodos, formação de um topo descendente, que representa uma certa fraqueza após ter fechado acima de um gap de baixo, 25,17. O sinal um pouco mais negativo que ela pode emitir em busca de um suporte em torno dos 23,92 seria um fechamento abaixo dessa média que está em 24,47, o primeiro suporte da ação. Uma sinalização de alta na Petro no próximo pregão, se abrir subindo, por exemplo, é um fechamento acima da média móvel de 13 períodos por um candle aí de força, candle mais forte de alta, candle de força por parte dos compradores e um volume preferencialmente acima da média. Isso proporcionaria até uma possibilidade de uma compra na superação da máxima desse candle e o stop abaixo da mínima aqui deste movimento de queda, projetando o risco da operação para cima. Vale 5 teve uma queda parecida com a Petro, 2,91% e parou em cima do suporte 41,99. Próximo suporte 41,63 a 41,38. A Vale continua amarrada aqui no semanal. Para que essa ação volte a trazer uma perspectiva de compra, pelo G60 eu não vejo a oportunidade de entrada como eu passei na PETR4, a possibilidade de compra conforme foi passar na PETR4, não existe essa possibilidade aqui. A ação realmente veio buscar os 42,20, depois comentado no radar do mercado, e inclusive depois de perder esse 42,20, 41,84. Está em cima do suporte, chance de gerar um repique, mas nada de pensar, pelo menos no meu ponto de vista, em compra dessa ação. O ideal é que essa ação agora, depois desse movimento de perder força nesse pregão, que ela volte para trazer alguma sinalização forte de subida e de superar esses 44,30, ela teria que fechar acima desse topo aqui, ó, R$ 43,43. Por último, fluxo do capital estrangeiro. Dia 1º, começou com a entrada praticamente de 100 milhões de reais, coerente ali com a subida do Ibovespa. Mas em termos de movimento, a gente pode observar que aqui esse topo, depois que gerou esse topo, forte queda, Ibovespa gerou esse topo, mas em seguida o Ibovespa conseguiu superar esse topo anterior, mas o fluxo ainda não superou. Então, por enquanto, é uma divergência de queda em relação ao fluxo, em relação ao que o Ibovespa está fazendo, o que traz, pelo menos no meu ponto, na minha avaliação, uma chance de ver se o Ibov conseguir realmente chegar nessa região de 70.000 pontos, uma chance dessa divergência ampliar e realmente o Ibov não conseguir superar essa região de 70.000 pontos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.